da tarde aqui no canal Sandra Silva para atualizar vocês sobre o governo federal e também sobre benefícios da Previdência Social. Tudo bem? Eu espero que sim, tá bom? Nessa live eu trago uma boa notícia e uma péssima notícia, uma má notícia também para os beneficiários do INSS, tá? Não sei se vocês estão acompanhando, tá? Aí os jornais, mas o governo está em reunião. É isso mesmo, pessoal. O governo está em reunião e para tentar fechar o plano aí, para tentar fechar as contas, vai haver aí um pacote de corte de gastos. É isso aí. Corte de gastos novamente, emendas, reforma ministerial. O Lula se reuniu com o Alckmin e mais 8 ministros para verificar aí da onde que pode cortar gastos para fechar as contas públicas. É isso mesmo, pessoal. Nesta quarta-feira aí, tem algumas pendências que ficaram. O governo já tem se reunido, já faz alguns dias. Hoje, uma nova reunião e o plano aí de corte de gastos foi levado agora para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Então, tá tendo aí uma reunião entre os ministros e mais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Fernando Haddad, que é o ministro aí da Fazenda, né? Tá participando, principalmente ele, que está preocupado aí com as contas do governo. Então, olha só, reunião entre a ministro da Casa Civil, Rui Costa, a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, a Gestão e Inovação, Esther, e junto com o Fernando Haddad, tá? Então, é uma reunião aí, mais o presidente da República. Sandra, o que significa essa reunião? Vou, inclusive, mostrar aqui para vocês, tá? Para vocês verem a reunião que está acontecendo hoje, tá? Então, corte de gastos, reunião de Lula e ministros é suspensa e será retomada daqui a pouco. Tá tendo reunião, tá, pessoal? Teve aí um horário marcado, aí não deu certo, mas eles voltaram a se encontrar. Então, tá aqui, ó. Presidente, tá? Mais o Haddad, mais os outros ministros também. Sandra, o que esses ministros, o que o governo tá discutindo, o que tem a ver com a gente? Tem a ver, pessoal. Tem a ver, tá? Porque, infelizmente, eu sempre falo aqui nas lives, né, que eu faço, infelizmente, só corta, né, gastos das pessoas que realmente precisam, que são os beneficiários aí do Bolsa Família, são os beneficiários do INSS, né? A corda sempre estoura pro lado mais fraco. Poderia, né, tirar aí, cortar os gastos deles mesmos? Poderia, né? Cortar as mordomias? Poderia, com certeza. Fazer uma reforma administrativa para cortar gastos? Poderia. A gente está com um rombo hoje no Brasil de 105 bilhões de reais. 105 bilhões de reais. Ou seja, as contas estão no vermelho. E o ministro Haddad está preocupado. Por quê? Porque investidores estão indo embora, né? Quando você gasta mais do que arrecada, apesar que tenha arrecadado muito, né? O Haddad taxou tudo, né? Até para você respirar hoje, você tem que pagar. Então, assim, só que não tem o controle dos gastos, aí a coisa se torna feia, né? A mesma coisa na sua casa. Você ganha X, mas está gastando 2X, as contas não batem. Uma hora vai acontecer alguma coisa, a bomba vai explodir, que é o que está acontecendo, né, com o nosso Brasil. Então, a reunião aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto com os ministros, é para tratar aí de um pacote de corte de gastos, tá? Foi suspensa às 15h30, mas retornou, tá? Então, o ministro Fernando Haddad retornou, tá, ao prédio depois do almoço, tá? O prédio lá que eles se resolveram se encontrar. Então, o que tá acontecendo, Sandra? Olha só. Caso
o corte de gastos afete aí o direito adquirido. Presta atenção que eu tô te falando aqui, gente. Compartilha também essa live. Muita gente não tá sabendo e tá dando bobeira, não sabe nem o que tá acontecendo com o Brasil. Presta atenção, compartilha, porque se o ministro, ele quer cair fora, é porque algo de errado tá acontecendo. Olha só. Ministro da Previdência, Carlos Lupe, ele ameaça deixar o governo caso o corte de gastos afete direito adquirido, tá? Se baixar o salário, se for para baixar salário, ele falou, não conte comigo, vou deixar de ganhar, as pessoas vão ter que deixar de ganhar o real. Então, não conte comigo. Se isso acontecer, não tenho como ficar no governo. Acho que o governo não fará isso, afirmou o ministro da Previdência. Presta atenção, pessoal, não é eu que estou dizendo, tá? Aqui é a matéria que saiu, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, não está de acordo nem para baixar salário e nem também para atualizar salário fora da inflação, tá? Nem para trazer um ganho menor e nem para baixar salário também, né? Então, que daria a mesma coisa, só que ele falou com falas diferentes. Então, o Haddad, pessoal, ele tá em cima aí do presidente, tá? Ele se mostrou otimista aí com o desfecho positivo da reunião, voltou a dizer que as propostas são consistentes, com tese aí de reforçar o arcabouço fiscal, tá? Então o Haddad citou aí algumas prévias que eu vou trazer aqui para vocês. Quais são esses planos, o que eles estão pretendendo aí cortar para fechar essas contas. É aí que entra o aposentado e pensionista do INSS. É por isso que eu trouxe essa live aqui para vocês ficarem atentos, tá? Então, entra sim a Previdência Social, tá? E o aumento do salário mínimo. Entra a Previdência Social, os benefícios da Previdência, tá? E entra também a política do aumento do salário mínimo. Ok? Então, quem ganha aí um salário mínimo, comenta. Sandra, eu recebo um salário mínimo. Comenta aqui. Quem recebe o BPC também comenta aqui, tá? Então, teve uma entrevista hoje, que foi publicada no jornal O Globo, tá? Vou pedir para você compartilhar e deixar o like também, pessoal, porque muita gente não tá sabendo dessa reunião, tá? E aí, o que acontece? O Lupe deixou aí no ar essa possibilidade de deixar o governo, que eu já falei aqui para vocês, tá? Caso o governo afete as medidas, afetando aí benefícios previdenciários, que seriam aí, em sua visão, direitos adquiridos, ou alterarem a política de aumento do salário mínimo, tá? Então, ele diz, abre aspas, nosso grande desafio é o equilíbrio fiscal. Como fazê-lo em cima da miséria do povo brasileiro? Quero discutir taxação das grandes fortunas. O Haddad até então está propondo isso. Até que doar algo aí nesse processo que tem muito, que não tem e quem não tem nada também. Como vai pagar a Previdência? Questionou o Carlos Lupe em relação a essas medidas aí que o Fernando Haddad quer aplicar junto com o governo, tá? Então, assim, o que tá acontecendo? O governo, pessoal, ele teve aí, tá, um aumento de gastos com benefício de prestação continuada, tá? Benefício de prestação continuada teve aí um aumento significativo, mais de R$1 bilhão de um ano para o outro, tá? Então, o ministro Fernando Haddad, né, deverá aí trazer esse pacote de revisão de despesas dentro dos programas sociais, como o benefício de prestação continuada, o seguro-desemprego e o abono salarial, tá? Então, essa é a péssima notícia que eu trago aqui para vocês. Novamente, né, eles estão de olho no BPC, vão enrijecer aí as regras para a liberação do BPC. E também o pente fino, que já está acontecendo e que já bloqueou um monte de benefícios. Ou seja, a mira do governo hoje é o BPC.
Infelizmente, essa é a péssima notícia que eu trago aqui para vocês. Infelizmente, não é uma notícia boa, porque são pessoas que realmente precisam, que recebem o BPC, que depende dessa renda, né? Então a gente tem que ficar de olho o que o governo vai fazer agora em relação aos benefícios aí do BPC, tá? Então as medidas limitam gastos com o BPC, seguro-desemprego e o abono salarial também. Agora, os gastos com a Previdência e o BPC subiram 48 bilhões só no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2023. Só o BPC, pessoal, foi mais de 1 bilhão de reais, tá? Mas juntando todos os benefícios com o BPC, tá? Subiram 48 bilhões de reais aí nos cofres públicos, 48 bilhões de reais aí a mais para o governo pagar, tá? Então a equipe econômica defende aí um redesenho do BPC, do seguro-desemprego também, para diminuir o gasto aí da União. Então o salário mínimo, que é a notícia boa que eu trago aqui para vocês agora, né? A notícia ruim é que o BPC agora tá avisado, o governo tá em cima, vai ficar em cima do BPC por conta das contas públicas que não estão fechando, tá com déficit de 105 bilhões de reais. E o salário mínimo, tá? E a Previdência Social devem ficar de fora dessas medidas, tá? Então, até então, o ministro Fernando Haddad não concorda com a proposta, né, do governo Lula, que trouxe aí, né, o aumento, né, do salário mínimo, a valorização do salário mínimo, mas parece que vai ficar de fora essa medida aí da valorização do salário mínimo, é o que a gente vai acompanhar. Ainda não tem nada certo, a gente vai acompanhar, tá? Então, o ministro Fernando Haddad, ele queria desvincular aí essa valorização do salário mínimo, e o presidente Lula não concorda, mas o ministro Carlos Lupe também não concorda. Mas a mira é, infelizmente, hoje no BPC, pessoal. Então, você que recebe o BPC, vamos acompanhar juntos, não precisa se desesperar. Sandra, eu vou perder meu benefício. Não, calma. Não é assim, a gente vai acompanhar de perto para ver o que realmente o governo quer fazer. Eu acredito, tá? Isso é uma coisa minha, não saiu em matéria nenhuma. Pelo que eu andei vasculhando, muitas matérias e informações, eu juntei o quebra-cabeça. Eu acredito, é palavra minha, tá? Que o BPC pode ficar de fora da valorização do salário mínimo, ou seja, ter um reajuste somente através da inflação, tá? Só através da inflação, que diminuiria um gasto muito grande para o governo. Sandra, mas eu sou aposentada por idade, eu recebo um salário mínimo, então eu vou sair fora aí da valorização do salário mínimo? Não, você vai continuar tendo a valorização do salário mínimo, que são dois índices de reajuste, que é o PIB mais o INPC. E o BPC possa ser que tire aí a valorização do salário mínimo e só seja reajustada por um índice só, seja reajustado por um índice só através do INPC, que traria aí um fôlego enorme para o governo, para as contas do governo. Vamos ver se é isso, pessoal. Ainda não tem nada certo, tá acontecendo essa reunião. Vou trazer mais informações aqui para vocês, tá? Então vamos ficar de olho, vamos ficar atento e não vamos deixar também isso acontecer, né? Vamos cobrar nas redes sociais. Lembrando que o aposentado, pensionista, beneficiário de prestação continuada já recebe muito pouco, não é possível perder aí o direito adquirido, como diz o ministro da Previdência, Carlos Lupe. Se perder aí o direito adquirido, ele disse que tá fora e eu concordo com ele, tá bom? Beijos para vocês, mais informações eu trago aqui no canal Sandra Silva. Compartilha, deixa o seu like para todo mundo saber o que o governo pretende fazer. E é isso, pessoal. Tchau!